Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo de uma série de vídeos em realização do estágio supervisionado obrigatório híbrido por extensão. Esse é um projeto que compartilha um conteúdo para refletirmos sobre educação e cidadania. São 12 vídeos de conteúdos em torno dessa temática, só trazendo para você uma reflexão de como o ensino da música favorece a educação como um todo e como é possível se utilizar o ensino da música na formação do cidadão. Nós sabemos que o ensino está diretamente ligado à aprendizagem. É uma interação constante, existe uma ambivalência, pois o professor também aprende enquanto ensina. O professor aprende tanto quanto o aluno, quanto também o professor pode aprender com a praxis, com a relação da teoria com a prática. Ao longo da sua carreira, o conhecimento adquirido pela experiência e que é um somatório para ele desenvolver uma prática pedagógica de qualidade. Nós sabemos que a formação do professor é um contínuo, não tem fim. Enquanto ele está exercendo a sua profissão, ele deve estar aprendendo, ele deve estar acompanhando as transformações dadas pela história, pela cultura, pelo contexto social, assim como a humanidade está se transformando. O professor também deve transformar, deve se desenvolver. Nós vamos refletir hoje também que a prática favorece uma ação pedagógica crítica e consciente. Nós vamos perceber que um professor iniciante tem muito que aprender com um professor mais experiente. E hoje eu quero trazer para nós batermos esse papo um professor que este ano completa 10 anos de prática pedagógica, 10 anos dentro da sala de aula, 10 anos de experiência e que vai nos orientar e nos enriquecer muito. É com orgulho que eu entrevisto o meu irmão, Marcos Estevão Batista, formado em teologia, pedagogia, em música e pós-graduado em ciência da religião. Acompanhe comigo esse bate-papo enriquecedor. Seja bem-vindo, muito obrigada por reservar um pouco desse tempo. Foi um desafio a gente conseguir ajustar aí a sua agenda, a minha agenda também, mas já no finalzinho aí do segundo tempo a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Uma porque é um prazer para mim ter você como meu irmão. Lá no primeiro vídeo eu falei um pouco da minha história na educação e um pouco disso também é a influência da família, né, que nós temos pais envolvidos com a educação, tios, primas, maior galera aí também que foi fisgado por essa paixão. Bem, eu quero que você se apresente, fale a sua formação. Nesse trecho do vídeo, houve um problema com a conexão, impossibilitando compreender o que estávamos falando. Portanto, irei narrar. Nesse momento, eu estava pedindo para o Marcos se apresentar, falar da sua formação acadêmica, da história de como ele se encontrou profissionalmente na educação e compartilhar um pouco da sua experiência profissional. Comecei em 2014, porém de 2011 eu com ensino, quando eu comecei em uma escola por lá chamada Cultivar, né? E lá foram onde eu tive meus primeiros, como é que eu posso falar, minhas primeiras experiências como professor, educador musical, professor de música, trabalhando inicialmente com maternal 3, primeiro e segundo período e primeiro ano, né? Hoje, na prefeitura, onde eu ainda trabalho, nós atendemos a demanda de alunos desde o maternal até o nono ano do ensino fundamental, né? E por que que eu entrei na área do ensino? Bom, algo talvez assim nato da minha vida, né? Uma paixão por ensinar, uma paixão por ser professor de conhecimento, né? E foi quando também eu já
trabalhava com música, mais na parte religiosa, na parte da igreja, e também fui para a parte mais profissional, onde eu procurei me aperfeiçoar, fazer cursos, até conseguir fazer o curso de licenciatura, e atualmente trabalhando na Prefeitura Municipal de Ipatinga como educador musical, né? Hoje, especificamente, eu atendo a uma demanda específica em Ipatinga, que são as crianças de um projeto que nós temos, né, que se chama Senan, que é Centro de Educação Multidisciplinar, onde nós atendemos crianças que têm algumas dificuldades, né? Tem crianças que têm laudo médico, como TDAH, como TOD, déficit de atenção, enfim, esse tipo de problemas que elas têm uma maior dificuldade de acompanhar os alunos no ensino regular. Então, nesse projeto tem aulas de reforço e aula também complementar, de disciplinas complementares. Isso, muito bem. A aula de disciplina complementar como a música, os esportes, temos também a informática, né? E hoje eu, na verdade, estou trabalhando nessa vertente agora, mas eu venho de também um projeto, que é o projeto chamado Encantar, né? Eu já fui professor desse projeto, o projeto ainda também funciona em Ipatinga, né? É um projeto musical que ele veio crescendo desde 2014 e hoje tem como é que eu posso falar, tem um atendimento ao público de uma forma maior, só que esse público voltado para os alunos que estão matriculados na rede municipal de ensino, né, na rede pública. Eu, como sua irmã, eu posso falar por experiência própria dessa questão, que você tem essa facilidade realmente de ensinar, né? Às vezes eu tinha dificuldade lá no ensino fundamental, eu tinha dificuldade, principalmente em matemática, e eu sempre recorria a você, sempre procurava você. Você realmente tem algo natural, realmente algo inato de você, de colocar o conhecimento acessível para o entendimento da outra pessoa, né? Antigamente acreditava-se muito nisso, que para ser professor você precisava ter o dom de ser professor. A gente sabe que agora, com todo o conhecimento, a gente pode se preparar para ser professor, mas essa questão realmente de ter essa capacidade, essa habilidade de tornar o conhecimento compreendível ao outro, realmente é muito, muito especial. E eu posso afirmar, não é porque eu sou irmã, não estou puxando sardinha, não, mas eu posso afirmar que realmente isso está em você. E eu tenho certeza, eu quero compartilhar aqui também, de que durante a pandemia, né, as escolas, o projeto que o Marcos faz parte, precisou se adaptar para continuar atendendo os alunos de forma online, né, de forma virtual, por extensão. E depois eu vou compartilhar aqui o canal em que ele fez algumas aulas ali bem bacana e você vai poder conferir também. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam em casa se cuidando também, beleza? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre sons musicais e sobre sons não musicais. Só abrindo um parêntese aí, nessa sua fala sobre essa questão do ensinar, né, algo que a gente também aprende, né, no curso da pedagogia, mas também a gente vai tendo isso na prática, que o professor ele precisa não ser aquele apenas que detém o conhecimento e simplesmente ele vai transmitir esse conhecimento fazendo repetidores. Não, mas ele é um mediador do conhecimento, um facilitador. Ele é como uma ponte entre o aluno e o conhecimento. Ele precisa levar esse aluno a atravessar essa ponte e o aluno também, claro, com aquilo que ele já traz, de suas experiências familiares, de suas experiências na sociedade onde ele vive, seja uma criança que tem alguns vínculos religiosos, ou uma criança que tem vínculos com alguma parte ali da sociedade, algum projeto que ele já traz ali na sua essência. Então, a gente tem que, como professor, como educador, ter essa sensibilidade de capturar aquilo que ele já tem, que ele já traz internamente e proporcionar a ele meios para que ele possa expandir esse conhecimento que ele já tem. E é uma prática que exige do professor um aprendizado constante, porque cada aluno vai processar esse conhecimento, vai receber,
né, esse novo conteúdo, ou então esses novos conhecimentos, cada um vai receber de uma forma diferente, e nós precisamos ter a sensibilidade, muitas vezes, saber como que ele está recebendo, se realmente ele está conseguindo construir e entender. Porque muitas vezes o professor ele usa uma linguagem, mas a forma que ele está entendendo, recebendo, é outra. E eu também trago isso um pouco pelas minhas próprias experiências quanto aluno também, que muitas vezes eu tive dificuldade de entender algo que um professor estava falando, e com o passar dos anos, com o passar do tempo, a maturidade também chegando, pude compreender que aquilo que ele me passava poderia ser passado de uma outra forma, da qual eu poderia ter compreendido melhor, né? Então, essas estratégias é uma questão de prática, é uma questão de vivência, de convivência e de sensibilidade para perceber como que o aluno está, como que esse conhecimento está chegando no aluno e como que ele está se apropriando desse conhecimento, né? Então, a gente precisa ser sensível para poder facilitar aí esse conhecimento para que o aluno realmente internalize e aprenda, e não só aprenda para repetir, mas que ele seja um construtor, que ele possa usar esse conhecimento e até mesmo ampliar, né? Eu entendo que o verdadeiro professor é aquele que busca transferir para os alunos algo que os alunos possam até muitas vezes se tornarem melhores em certas habilidades do que o próprio professor. Já respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer. O que você realmente considera como importante ou desafio nessa relação de teoria e prática? Porque uma coisa você está lá na universidade aprendendo todo o conteúdo, quando você entra para dentro da sala de aula, você se depara justamente com essa realidade, e que a gente vai desenvolvendo mesmo. Respondeu aí com louvor essa pergunta a respeito de ter acessibilidade, a respeito de considerar o conhecimento já que o aluno traz, né, da sua vivência, de considerar o contexto social que esse aluno tá inserido, de realmente não tem uma fórmula certa. Eu assistindo um filme, Escritores da Liberdade, é uma professora recém-formada. Ela tinha feito direito e, a contragosto do pai, ela foi ser professora de língua inglesa. É uma experiência de uma escola americana. E então ela chega numa escola em que tem um programa de integração social. Então essa escola começa a receber alunos que estão envolvidos com a criminalização, com drogas, enfim. Infelizmente são alunos que, às vezes, nesse caso, não, daqui a pouco eles até param de vir, né, eram desconsiderados. Essa professora talvez ainda seja movida de muita paixão, muita dedicação e desejo de entender os alunos, de conquistar os alunos. Ela começou a desenvolver essa sensibilidade, entrando no mundo dos alunos, compreendendo esse mundo dos alunos para, então, transformar o conteúdo, né, acessível para eles. Então, o professor, ele encontra a sua forma de organizar relacionar a teoria com a prática, ele encontra essa resposta dentro de cada turma. Então, não é algo que, não é uma receita de bolo que a gente pode aplicar para qualquer professor, qualquer realidade, né? Isso é muito legal. E realmente é um desafio, né? Porque também a gente não pode entender que educação é um conto de fadas, né? Porque a gente se depara com muitas mentes, principalmente eu entendo assim, o ensino infantil, para mim, é algo que a gente tem um domínio melhor, um controle melhor, pela forma como a criança olha para o adulto, né? Por exemplo, ali até os seus 6 anos, 7 anos, né? Quando o aluno vai começando a entrar ali na pré-adolescência, que ele começa a querer ter, como é que eu posso falar, sua razão, seus próprios ideais, ele começa, de certa forma, a crescer um pouco das asinhas, e isso já vem também uma questão de ruptura da própria família, da criança começar a ter uma maturidade, que é a chamada adolescência, mas que ele não tem ainda toda, como é que eu posso falar, uma construção, né, de maturidade para tomar certas decisões. E aí, muitas vezes, a gente encontra muitos colegas, e também a gente se depara com isso, onde o aluno muitas vezes acaba até enfrentando o professor e dificultando esse processo. Então, é algo que é um desafio para o professor, né? Então, o professor ele precisa se reinventar, é aquela questão, a gente tem que saber lidar, a gente não pode ser aquele, eu quanto professor profissional, penso, eu não posso ser aquele professor chato, enjoado, rígido,
engessado demais, mas também não posso ser aquele professor aberto demais, porque senão a gente não consegue, né, ter o domínio da turma. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para balancear isso, tornar a aula, de certa forma, agradável, a aula, de certa forma, ela tem que estimular no aluno essa vontade de querer aprender, que não é fácil, né? Isso, na teoria, muitas vezes funciona muito bem, mas, na prática, tem uma certa dificuldade, sim. Mas se o professor ele realmente estiver empenhado em querer desenvolver o seu papel, ele consegue construir algo muito, muito bom. E, assim, eu, às vezes, fico um pouco inibido de falar por mim mesmo, né? Porque eu não tenho nenhum aluno aqui para ser como prova, né? Porque eu já tive a experiência tanto de pegar alunos de maternal 3, primeiro período, segundo período, então essa faixa etária de 3, 4, 5 anos até 7 anos, como também eu tive a experiência de pegar alunos de 7º, 8º e 9º ano, né? Dando aula de música, e deles realmente relatar para mim que se identificaram muito com a forma da minha aula, com a dinâmica, com, né, o envolvimento, né, a exposição do conteúdo, né, e eles se sentirem realmente atraídos. Às vezes, alguns podem pensar, mas música é algo que já desperta mesmo no aluno. Calma aí, nem sempre, não é assim. A música, quando ela se trabalha uma forma de oficina, algo lúdico, beleza, pode até ser que seja mais chamativo, mas a música no padrão em que nós implantamos lá em Ipatinga é um programa realmente de levar o aluno a compreender estruturas musicais, linguagem musical, né, que é a partitura e tudo mais, e para isso precisa de disciplina, atenção, concentração, e aí o professor precisa atrair esse aluno para essa linguagem, para que ele possa se interessar, né? Claro que a gente sempre encontra um ou outro aluno que causa um pouquinho mais de dificuldade, mas na maioria, muitos dos alunos têm relatado para mim que realmente se identifica muito com a forma como eu transmito o conhecimento. A música, no sentido lúdico, né, ao entregar um instrumento, por exemplo, para uma criança, para um adolescente, pode ser até bem envolvente, né, bem motivador, mas quando coloca a criança, o adolescente, em frente a uma partitura, né, na parte da teorização musical mesmo, teoria musical, aí o bicho pega. Realmente você tem que ter essa desenvoltura, né, para realmente conquistar a atenção dos alunos, e é aquilo que você já falou. Não é só educação, se trata de ensino, mas também se trata de aprendizagem. Então, o ensino, ele só é alcançado realmente na sua forma completa quando a aprendizagem do aluno também é garantida, né? Então, eu quero que você fale, já que você falou um pouquinho especificamente da música, que é principalmente a área que você está realmente atuando nesses últimos anos, o seu trabalho de conclusão de curso foi a importância e os benefícios da música. Você aliou a música a uma excelente ferramenta de educação, né? E, de fato, fala um pouquinho sobre isso. Então, eu escolhi esse tema pelo fato de ser uma grande vivência minha. Quando eu me formei em pedagogia, eu já estava, né, lecionando música para, né, os anos iniciais ali do ensino fundamental e tudo. Então, a música, ela contribui bastante. Hoje, se nós formos olhar outros países, nós já temos a música até como grade curricular. No Brasil ainda está sendo colocado de forma ainda precária, né? Nas escolas e tudo mais, já é lei, mas ainda de forma bem precária, bem diferente daquilo que nós vemos em outros países, como na Europa, como nos Estados Unidos, né? Então, a importância da música, porque a música ela trabalha regiões da mente que muitas das vezes a leitura, o raciocínio lógico não vai trabalhar, né? Quando nós ensinamos a criança a leitura de partitura, que envolve mais uma questão de raciocínio lógico, matemático, dando aí também suporte e estímulo para a área da matemática, como a questão da linguagem, das emoções,
que a música trabalha, então isso faz com que a mente do aluno se desperte e seja, como é que eu posso falar, estimuladas áreas do cérebro diferentes. Por exemplo, existe um lado do cérebro que está mais ligado à parte do raciocínio lógico matemático e outra que está mais ligada à parte das emoções, né? Então, quando o aluno ele ouve, ele toca, ele decodifica aquela informação que ele pega da partitura, que ele transforma aquela informação em som, então uma parte da leitura está processando um lado do cérebro. A parte onde ele está ouvindo, a parte onde ele está fazendo como é que eu posso falar? A coordenação motora para qualquer tipo de instrumento que ele está fazendo, ele já está trabalhando simultaneamente outra parte do cérebro, né? Então, desenvolve o aluno de uma maneira mais completa, né? Sem falar que a música também ela permite um trabalho social, um trabalho de concentração, de atenção, percepção, de socialização, porque é um momento onde a criança ela precisa observar os tempos musicais, cada instrumento no seu devido tempo, a concentração com relação ao regente, ao maestro que está ali conduzindo, né, o andamento daquela música. Então, a música, ela, como é que eu posso falar? Ela abraça muitas áreas da nossa vida e a gente sabe que quem, de certa forma, começou a padronizar, né, sistematicamente a música, tanto na parte da estrutura de notas, de frequências, como também a questão da escrita musical, a gente tem o grande matemático Pitágoras, que foi quem começou a teorizar, né, colocar de forma escrita e entendível, né, os fenômenos musicais, as notas musicais, para que pudesse chegar até os dias de hoje, né? Então, a música, ela ajuda muito no desenvolvimento do aluno como um todo, né? Como um ser complexo, e sem falar que, de certa forma, por ser lúdica, por ser algo que está presente na vida do ser humano, é numa propaganda, é na novela, é no filme, é uma trilha sonora, é numa festa, em todo lugar a música está ali sempre presente. Então, é algo que já faz parte da natureza, parece que já está intrínseco, né, ao ser humano. A gente vê, por exemplo, crianças pequenininhas que, quando são colocadas e estimuladas, né, através da música, intuitivamente elas já começam a se manifestar, a dançar, de certa forma, esboçar uma certa satisfação, uma certa alegria. E o ser humano, na sua complexidade integral das emoções, né? Oi. Oi. A música também, pelo fato de ela ser algo que mexe muito com a questão da emoção, e nós, como seres humanos, somos emocionais, o nosso emocional precisa também estar preparado, calmo, tranquilo, para que o ensino ele seja absorvido. Importante. A primeira, a respeito da educação. A educação em si, o propósito dela, né, o propósito geral da educação, é a formação integral do sujeito, né, do indivíduo. A gente sabe que está na lei, a gente sabe que tem acontecido um movimento muito grande em torno disso, né, não só pela, como você já disse, a transmissão do conteúdo, não só pelo conteudismo, não só pela instrumentalização do aluno, que é preparar ele para o mercado de trabalho, mas justamente para a questão da formação da pessoa no total. E aí a gente faz relação com a questão da cidadania, educação para a cidadania. Eu acho que nem deveria ser dito isso, educação para a cidadania, porque a educação em si, o propósito dela sendo como integral, ela já abrangeria isso. Mas justamente se houve esse movimento, está acontecendo esse movimento, não é recente, já há um tempo vem falado em torno disso, é justamente porque, infelizmente, a gente vem, né, pela questão histórica também, como a educação no Brasil surgiu realmente com esse objetivo, né, de atender as demandas do capitalismo, do mercado de trabalho. Era uma educação que surgiu
em tempos tradicionais, então era uma escola tradicional, onde o professor, né, não tinha alunos, mas tinha soldados, só o professor falava. Então, a gente vê e percebe que não funciona mais. Você já disse uma realidade hoje aí, culturalmente falando, justamente da perda da autoridade do professor na sala de aula. Isso é um reflexo também das opinião correta, mas hoje em dia, nós vemos que a criança ela tem essa necessidade de falar, independente de ser autorizada ou não. E muitas vezes ela quer ser ouvida, né? As crianças querem ser ouvidas. Então, essa questão da educação para a formação do cidadão, ela tem sido abordada justamente porque há uma demanda social, há uma demanda que os alunos estão trazendo, justamente porque é um novo modelo que a sociedade tem tomado, então a educação também precisa tomar esse modelo. E aí eu quero fomentar aqui para a gente refletir, para a gente conversar, quero ouvir também a sua opinião, justamente nessa questão de abordar a educação como formadora integral do sujeito e instigando esse pensamento de coletividade, instigando esse pensamento de cidadania, de pensamento colaborativo, humanizado, como você já disse, que a música ela pode trazer. Mas isso tem sido uma teoria apenas, ou nós temos realmente essa dificuldade de relacionar essa teoria com a prática? Porque será que a escola hoje está voltada nesse movimento, nesse intuito realmente de formar cidadãos? Será que os professores que estão atuando têm esse conceito de cidadania, têm essa consciência da importância de fazer essa relação na sua prática aí, no seu contato com escolas, com diferentes contextos, né, diferentes geografias, né, você atende algumas escolas, algumas regiões, e no seu ponto de vista aí, a escola realmente está voltada com esse pensamento? Os professores também estão voltados com esse pensamento ou é uma iniciativa de alguns? Realmente essa discussão é uma discussão que permeia muito a questão da educação como um todo, né? Porque o objetivo, como você já falou, né, a educação, ela no todo já era para pensar no aluno de uma forma integral, mas nós passamos por todas essas questões históricas que influenciaram aí a educação que nós temos hoje. Então, assim, hoje eu vejo, por parte de alguns, sim, essa tentativa de querer trazer essa formação integral para o aluno, né? Não apenas ser como repetidores, mas ainda vejo que estamos ainda muito longe de alcançar isso, até mesmo pela própria estrutura física da qual nós temos as escolas hoje, né? Então, hoje, nós temos uma estrutura que ela, tanto estrutura física como uma estrutura também de ensino, que a gente discute que ainda está muito arcaica, ainda está lá no passado, né? Hoje nós já temos a informática, a era da informação, e, por um lado, essa questão de hoje estarmos convivendo com essa nova realidade da pandemia, tendo que usar mais ferramentas que estão ao nosso dispor, que a partir da internet, né, dos meios novos de comunicação, das mídias, enfim, das tecnologias, que ainda eu mesmo também, quanto profissional, me vi um pouco, de certa forma, limitado no quesito de usá-las, né? De usá-las. E hoje o domínio das ferramentas tecnológicas para você poder transformar a sua aula online, né, por exemplo. Online, ou até tornar a aula um pouco mais criativa, mais palpável, né? Para que o aluno consiga construir esse conhecimento não só pelo abstrato, né? Mas um conhecimento mais real, e ele entender como que ele vai usar isso e por que ele vai usar isso no seu dia a dia, né? Então, essa questão trouxe essas realidades, né? Agora, e falando sobre essa questão
da tentativa dessa construção do ensino, do conhecimento, do saber para o aluno, eu vejo alguns tentando promover isso para formar verdadeiros cidadãos, não apenas só profissionais, embora que isso é algo que naturalmente vai ser construído, mas formar realmente um cidadão que vai construir, que vai agregar valores, que vai fazer diferença onde ele estiver, em qual área da sociedade que ele estiver. Então, isso ainda eu vejo assim, há uma tentativa e estamos progredindo a passos lentos, né? Estamos progredindo a passos lentos. Assim, eu tenho uma experiência da vivência onde eu comecei a trabalhar, que foi quando eu entrei, né, na prefeitura, né, nessa parte da educação musical, eu entrei quando ainda tinha o projeto Mais Educação. No projeto Mais Educação, eu conseguia ver que a escola estava um pouco mais aberta, saindo das quatro paredes, para se apropriar dos meios sociais que estão à sua volta para construir esse conhecimento e essa formação do aluno. Né? Claro, isso foi um ponto positivo, mas ainda tinha muitas coisas que precisavam ser revistas, ser aprimoradas, aperfeiçoadas, com certeza, mas eu vi uma grande iniciativa nessa parte. E hoje estou vendo uma outra realidade um pouco mais, voltando a ficar um pouquinho mais engessada, embora hoje não tenha falado no Mais Educação, mas hoje tem falado na escola de tempo integral, né, o projeto de tempo integral, que hoje a modalidade onde eu estou atendendo trabalha com isso. Então, no nosso município aqui, Patinga, nós tivemos também essa tentativa da formação e de colocar no ensino novos saberes para oportunizar os alunos a novos conhecimentos, a questão da música, com o projeto chamado Projeto Encantar, né? Que encantar significa de escola, M, municipal, cantar. Então, seria Escola Municipal Cantar. Através desse projeto, a gente conseguiu tocar os alunos também de uma forma diferenciada, da qual eles puderam ter uma nova construção. Então, assim, eu vejo que é um desafio ainda muito grande, que ainda estamos longe de alcançar esse tipo de metodologia de formação, porque parte também de uma reformulação das estruturas escolares, dos espaços escolares, né, para poder atender esse aluno de uma maneira integral. Então, o Brasil ainda não tem essa realidade de uma escola em tempo integral. Né? Hoje nós vemos nos Estados Unidos que as estruturas, né, de banheiro, de atender esse aluno, de não apenas colocar mais carga, colocar mais conhecimento no aluno. Não é isso também, colocar mais conhecimento. Não é apenas aumentar a sua digamos assim, a sua jornada de aula, o seu tempo de aula, mas aumentar de forma construtiva, de forma que ele vai realmente ter conhecimentos que vai construir valores, né? Não é só apenas aumentar o horário, carga horária, né, de permanência do aluno na escola, mas promover realmente toda uma construção para que ele passe por todo esse período, mas construindo um conhecimento, uma aprendizagem. Não apenas, digamos assim, aquela aprendizagem engessada só de teorias e de repetições de conteúdos e gravar conteúdos, mas realmente construir para despertar nele também sua criatividade, seja o aluno que vai ser criativo para artes cênicas, vai ser criativo para pensar em novas metodologias de ensino, criativo para pensar em empreendedorismo, né? Então, ainda estamos, sim, eu vejo que há tentativa por parte de alguns, mas ainda... porque o que acontece? O que eu vejo? Para tudo isso, exige de nós, também dos professores, dos profissionais que estão inseridos, exige de nós sair também do acomodismo. Então, realmente... Dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, você sair dessa rotina que a gente já está habituado, quando a gente habitua numa rotina, é como se a gente estivesse digamos assim, num local de estabilidade e segurança.
E a gente sair dessa segurança para uma área de insegurança realmente gera um desconforto, é um novo repensar, é uma nova estruturação das dinâmicas de ensino, de conteúdos, de construção de saberes, que exige esforço e que não é fácil, mas que se a gente quiser realmente no Brasil ter uma educação um pouco não, ter uma educação melhor, né, a gente precisa realmente romper com essas estruturas que estão engessadas, tanto interna de cada profissional, quanto professor, quanto das estruturas também físicas, que são os espaços escolares para a construção para que a gente possa construir um cidadão melhor, né? Então, pronto, chegamos a uma leitura, né, do papel de fundo do que envolve a educação hoje no Brasil. Uma realmente é essa que a gente precisa mudar internamente a nossa forma de enxergar, até mesmo porque às vezes a gente se permite se cristalizar, porque às vezes a gente acha que realmente é muito difícil, dá muito trabalho, talvez a gente acha que a gente só deve fazer o nosso ali, daquele mesmo jeito, porque não tem muita expectativa de mudança, justamente porque a gente luta com uma realidade hoje de que a educação é movida por políticas públicas e a política em si é movida por interesses, é volátil, né? Como você disse, um programa estava acontecendo nesse sentido de romper a estrutura escolar, né? Os muros escolares, entendendo que a escola não é uma ilha, não está isolada do seu contexto social. E aí, daí a pouco já não tem mais esse programa, porque, né, muda-se o governo, então cada um vai fazer a sua política de acordo com os seus interesses, de acordo com as preferências do seu partido, enfim. Então essa é uma realidade do Brasil, mas que nem por isso a gente precise jogar a toalha, né? Deixar a vida me levar, nós precisamos realmente buscar ferramentas para desempenhar melhor o nosso papel e obter um resultado melhor. Marquinhos, eu queria que... Só um minutinho, peraí, que a Sara tá chorando, eu vou ter que ir lá, peraí. Marquinhos, Oi. Vamos ver se ela se acalma aqui, se a gente consegue pelo menos finalizar. Não tem problema não, preocupação especial aqui. A mamãe já vai passear com você, tá bom? Mamãe terminar de conversar com o tio Marquinhos, tá bom, filha? Vamos lá. Boa. Marquinhos, falo Marquinhos porque tem intimidade, né? Nessa sua experiência, nesses anos, ao longo desses anos, você pode compartilhar alguma coisa dentro de sala de aula, algum aluno em específico, que, como você já disse, não é fácil, o trabalho do professor é um desafio muito grande, mas tem alguma experiência que você viveu ao longo desses anos que você entendeu que vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício? Com certeza, sim. Bom, só pegando um pouquinho do gancho que nós, né, falamos sobre a tentativa de ter uma educação que, de certa forma, forma cidadãos, né, que, na verdade, é para isso, né, que nós temos a educação, mas que também foge um pouco rompe um pouco esse paradigma, né, de apenas professor-aluno, matéria-conteúdo, né, essa visão. Eu posso falar de uma pessoa que eu vi querendo fazer a diferença, né, que, de certa forma, que me motiva também, e que hoje a gente conseguiu conquistar com relação à música, quanto ensino dentro de sala de aula, através dessa professora, que é a professora Júnia, que ela idealizou esse projeto em Cantar, e ela começou apenas em uma escola, e esse projeto se ramificou para 100% das escolas e do alunado, para 100% foi disponibilizado, né, como é que eu posso falar, esse projeto para
os alunos da rede municipal de ensino de Ipatinga, né? Então, o projeto Encantar, ele cresceu e o corpo dele, a estrutura dele era ensinar o aluno 4 anos a música. Ele teria contato com o conteúdo, que seria um conteúdo, digamos assim, técnico, profissionalizante, isso sendo ofertado dentro das escolas municipais, onde o aluno ele fazia aula no contraturno, e ele tinha um contato primeiro com o primeiro ano com a teoria musical, e depois e o primeiro instrumento sendo flauta doce, e mais 3 anos de fundamento de teoria musical, e ele escolheria um instrumento para fazer parte, né? Então, nós tivemos, e temos ainda em Ipatinga, né, nós temos uma banda sinfônica formada pelos alunos da Rede Municipal de Ensino, e nós temos uma orquestra composta de instrumentos de corda clássicos, que são violinos, viola, o cello, né? Então, essa experiência, para mim, foi uma das, assim, dentre todas, claro, tenho várias bastante, mas uma que realmente, de certa forma, responde essa pergunta, né? Se existe alguma experiência que faz com que a gente se sinta realizado no nosso trabalho ao ver o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Então, nessa área, nós tivemos assim, um crescimento. Então, começou a partir dessa professora, e através dessa professora, junto com outros profissionais, que eu posso citar aqui como o Anderson, que hoje ainda continua conosco, ele é hoje um dos coordenadores, né, nessa área em Ipatinga da música, nós conseguimos, de 6 profissionais de música, ampliar para cerca de 32 profissionais, professores formados, graduados, né, ou outros ainda em formação, para ofertar música nas escolas municipais. E nesse projeto, a gente conseguiu ampliar também para a educação infantil. Hoje, em Ipatinga, funciona desde a educação infantil, que é o primeiro período, segundo período, a musicalização infantil, quer dizer, a criança ali, ela já começa a ter contato com os fenômenos musicais, com as propriedades, né, da música ali, com musicalização, com jogos, com brincadeira, conceituação, percepção auditiva, percepção sonora, compreensão de andamento musical, enfim, disponibilizado até o 9º ano, né? E aí, no projeto Encantar, ele cresceu, tomou corpo, ao ponto de chegarmos a uma quantidade considerável de profissionais, e onde nós podemos ver os nossos alunos desenvolvendo, crescendo, muitos ali, muitas escolas que tinham, de certa forma, uma tendência e a região que essa escola se encontrava, uma região onde o tráfico de droga, as influências era muito grande, a gente conseguiu ver muitos alunos trocando, né, esses ambientes de convivência que ele tinha para uma nova realidade, a realidade musical. E outro detalhe, hoje, infelizmente, eu como músico, tenho que falar que o Brasil, infelizmente, atualmente tem produzido, assim, infelizmente, músicas digamos assim, de baixa qualidade, tanta baixa qualidade que eu posso falar em questão de instrumentalização, em questão de harmonização, como em questão de letras. Então, quando o aluno ele é apresentado a novos ritmos, a uma nova experiência musical, músicas clássicas, músicas com propósitos, músicas que têm como fundamentos, ele começa a transicionar também a sua mente, o seu entendimento, né? Então, a maior experiência hoje que eu posso relatar aqui, que eu tive também enquanto professor, é de que hoje muitos alunos se tornaram profissionais na música. Hoje eles já estão em agências de música, tocando em casamentos, muitos já estão dando aula particulares, tanto do seu instrumento específico como de teoria musical, e outros, da qual nós tivemos a experiência esse ano, tivemos uma aluna que, pelo processo que eu mesmo entrei, que já vinha, né, passando por esse processo desde 2014, uma de nossas alunas também acabou entrando, ela formou na música com esse projeto Encantar, e hoje ela é uma profissional, como eu sou profissional na área de música, e está desenvolvendo um bom trabalho, né? Então, hoje ela está com seus 18, 19 anos, e por causa da música, por causa desse projeto,
fora outras pessoas, outros alunos que nós podemos ver transformações, alunos que realmente cresceram, alunos que falam para a gente, falam e conversa com a gente, agradece e fala, olha, a minha área de atuação, de formação superior que eu quero fazer é licenciatura em música ou bacharelado em música, então isso traz para a gente uma grande satisfação e motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, e temos essa em específico, né, a Débora, como aluna nossa e que hoje é profissional, como eu sou um profissional na área de música. Que legal, muito, muito inspirador essa história. Você falou aí um pouco sobre encontrar utilidade no conhecimento, encontrar sentido, né? Às vezes os alunos vão para a escola, às vezes sem sentido, vão por ir, às vezes sem querer estar ali, sem motivação nenhuma. Então, realmente, essa transmissão do conhecimento, relacionando com a realidade dos alunos, faz com que eles encontrem sentido, né? Faz com que realmente a educação alcance esse propósito transformador, né? Essa capacidade de transformação que ela tem. A educação, ela vai tomando esses moldes, né? Que, como a gente já disse, histórico, cultural, político, socioeconômico, mas ela não é só determinada por isso, né, pelo meio, ela também tem esse poder determinante de determinar o futuro, né, dos alunos, e isso é muito bonito de ver os alunos encontrando sentido na educação e transformando a vida deles, né? Isso é muito bonito. E só para a gente finalizar aqui esse papo gostoso, mais uma vez, só para a gente reforçar essa importância de não só apenas transmitir o conhecimento obrigatório, curricular, não apenas transmitir o conteúdo, mas para você a importância de relacionar o conteúdo, as questões obrigatórias da escola, com o conhecimento moral, conhecimento ético, conhecimento de formação de cidadãos. Com certeza, isso é muito importante, né? Porque, inclusive, esses dias, por, digamos assim, coincidência, eu tenho lido muito alguns livros do Augusto Cury, né? E ele, assim, é um grande escritor, um psicanalista, se eu não me engano, que ele aborda também nesses livros essa questão da construção dos saberes e não apenas de formar repetidores do conhecimento, mas realmente formar, instigar nos alunos que eles sejam mentes livres e pensantes para construir novos conhecimentos, né? Então, assim, é muito importante que o profissional ele tente extrair e instigar nos alunos essa, como é que eu posso falar, essa vontade de aprender, né? Eu também, enquanto profissional, procuro nunca entregar nada pronto para o aluno, né? Eu sempre procuro tentar estimular o meu aluno a pensar com a cabeça dele, né? Ele às vezes tem uma dúvida e eu vou questionando os questionamentos dele para que ele possa, digamos assim, construir por si mesmo o conhecimento, né? Nunca deixar pronto, porque senão a gente gera daqui a pouco homens, mulheres, profissionais acomodados a receber as coisas tudo pronto. E hoje está muito fácil isso, nessa era da informação, e é muito perigoso, porque nós temos muita informação, só que essa informação, muitas das vezes, não está direcionada. Então, e acaba, de certa forma, também estressando também os nossos alunos. Então, a gente precisa pegar todas esses acúmulos de informação e guiar, direcionar, mas que o aluno ele construa também, que não seja tudo mastigado, mas que o aluno ele construa, ele desenvolva ali, para que ele tenha um olhar mais crítico de todas as informações que ele recebe, como também um olhar construtivo das informações que ele está recebendo. Muito bom. E você acha que a pandemia ela prejudicou um pouco esse processo educativo, prejudicou o ano letivo dos alunos, essa necessidade de readaptação
urgente, né, de uma forma inesperada. Você já disse aí um pouco do seu desafio como professor de lidar com as ferramentas. Eu fazendo esse projeto através de ferramentas tecnológicas, eu também me deparei por muitas dificuldades. E você acha que isso afetou a educação? Olha, na minha opinião, afetou. Na minha opinião, afetou e afetou muito. Por quê? Porque vamos falar da realidade do Brasil e da realidade, porque nós temos alunos da rede privada de ensino e alunos da rede pública. Na rede pública, o município de Patinga fez uma pesquisa e detectou que 60% dos nossos alunos não tinham acesso à internet, à informação. Entendeu? Então, isso foi um bloqueio, uma barreira muito grande. Por mais que, por um lado, nós, como profissionais, tivemos que tentar se apropriar dessa nova linguagem que já estava... né? Houve esse esforço de readaptar, né? Isso. Essa linguagem da informação que já estava ao nosso alcance, mas a gente não utilizava de uma forma melhor e eficaz, né? Então, isso gerou... Esse, para mim, foi um ponto positivo. Gerar um despertamento nos professores de que nós temos uma ferramenta que nós não estávamos usando ela da forma como nós poderíamos usar, né? Então, esse foi, para mim, um ponto positivo, nos despertar para que a gente se aproprie mais disso, para facilitar o conhecimento, né? E até ensinar e conduzir os nossos alunos a ter uma produtividade melhor enquanto tiver com esses equipamentos em mãos, né? Para que eles não usem, porque também, da mesma forma que essa facilidade da comunicação traz benefícios se usado da forma correta, mas ele também traz muitos malefícios se usado da forma incorreta. Então, a gente se apropriar disso para também melhor instruir nossos alunos a como se apropriar, né, das tecnologias, da informação para capturar conhecimento, crescer em entendimento, né, como nós também utilizarmos isso em sala de aula também. Então, isso foi um ponto positivo. Agora, o ponto negativo é que nem todos os alunos poderiam ter e podiam ter acesso, né? Então, eu, por exemplo, quando fiz alguns vídeos, ficou um pouco limitado, porque nem todos os alunos poderiam ter acesso. Então, nós tivemos que trabalhar de uma outra maneira, um pouco mais voltando ao papel, para tentar alcançar aqueles que não tinham condições de acessar os conteúdos através da internet. Mas já a parte do ensino privado, a gente viu que não teve tanta perda, embora, assim, a gente sabe que o contato pessoal com o professor, ele é muito importante, porque existem dúvidas, existem coisas que ali presencialmente você tem uma resposta, um feedback mais rápido do que apenas online, né? Então, existem esses dois, na minha opinião, houve ganhos, mas houve também muitas perdas, né? Principalmente para alunos da rede pública que não tinha tanto contato com a internet, né? Uhum. Você falou a respeito da escola em que você está trabalhando, esse projeto na prefeitura, que objetiva alcançar alunos com necessidades especiais. Essa é uma questão de que, por exemplo, quando começou a se falar de didática na educação, foi criado por Comênio, inclusive é considerado o pai da didática. Ele falava que a didática seria a habilidade de ensinar tudo a todos. E a gente já conversou aqui um pouquinho sobre isso, a questão, né, de se utilizar as ferramentas para a transmissão do conteúdo e garantir a aprendizagem, mas que não existe essa fórmula que dá para se aplicar, uma fórmula para tudo e para todos, vamos dizer assim, uma didática para tudo e para todos. Essa forma de ensinar tem que ser dinâmica realmente, né? E nos despertarmos para a realidade de hoje, esse mundo globalizado vai exigir cada vez mais as ferramentas tecnológicas, que nós precisamos dominá-las para utilizar e realmente conhecer as políticas públicas, a importância da educação, conhecer, dos professores conhecerem, de nos envolvermos mais com a política, porque o nosso trabalho é afetado diretamente por ela. A qualidade do nosso ensino é afetada justamente por ela. Aqui em Brasília, aconteceu esse movimento de não prejudicar o ano letivo, né, e se fazer educação por extensão.
e algumas instituições disponibilizaram a internet, houve todo um investimento em torno disso, mas a gente sabe que isso, infelizmente, algumas regiões, né, que vão ser contempladas, não é uma característica estabelecida no país. Então, realmente, a gente precisa se preocupar com isso, para nos envolvermos mais politicamente, exigirmos, né, participação especial aqui. E então a gente precisa conhecer o que já está previsto na legislação. A legislação fala realmente sobre universalizar a educação, de levar a educação a acesso a todos, mas a gente sabe que isso não acontece da mesma forma para todos. Isso demanda recurso, demanda trabalho. Muitas vezes nós, como professores, somos barrados pela falta de recurso, como você já disse, e também na sua prática você já disse que o professor não pode parar por conta disso, né? Ele precisa se reinventar, precisa ter esse, vamos dizer, esse jogo de cintura para poder fazer acontecer, né, a educação. Mas a gente não pode se contentar só com isso, a gente precisa entender as políticas públicas e exigir, né, e reivindicá-las, para que realmente a educação possa melhorar aqui no nosso país e que, consequentemente, a gente possa colher bons frutos. A gente sabe que a educação não vai mudar o mundo, a educação sozinha, mas também sem educação o mundo também não muda, né, Marquinhos? É verdade, com certeza. É isso mesmo. Então, a gente tem que realmente se reciclar. Alguns podem até pensar como utopia, mas se realmente no trabalho que a gente está não tiver realmente envolvimento, amor, e a gente pensar na criança como um ser humano em formação, a gente se acomoda e deixa as coisas acontecerem como sempre acontece, né? E são aqueles que realmente muitas vezes se levantam na contramão muitas vezes do sistema, que conseguem realmente fazer alguma coisa. Fácil não é, mas se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar o meu aluno que está ali comigo, eu posso mudar a classe que está ali comigo, eu posso mudar quem eu consigo tocar. Talvez eu não faça diferença para o mundo todo, mas se eu fizer a diferença para um aluno, com certeza vai ser um aluno, vai ser um profissional melhor, vai ser uma pessoa melhor, vai ser um cidadão melhor. Gente, fala se eu não tenho orgulho desse irmão. Marquinhos, muito obrigada por compartilhar o conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, com os estudos, com a sua vivência, com a sua prática. Eu desejo muito sucesso na sua profissão e aproveite suas férias, curta bastante, porque logo, logo tem mais trabalho, muito trabalho. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para enriquecer com o meu trabalho, com o meu projeto e inspirar outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Com certeza. Eu que agradeço por ser convidado e pensamos até que quase que não iria dar certo, mas no finalzinho do segundo tempo deu certo sim. Eu espero ter contribuído aí de forma a ajudar a construir novos saberes aí e deixar minha parcelinha aí de contribuição. Obrigada, tio Marquinhos. Dá tchau, filha. Tchau. Com certeza, nesse vídeo você vai encontrar muitos conselhos positivos, construtivos, que podem contribuir e nortear com a sua prática pedagógica para você, professor. Os conselhos também servem para nortear a educação na transmissão de valores, na transmissão de conceitos, na transmissão da cidadania, que também a família tem papel fundamental na formação do indivíduo. Portanto, é um conteúdo voltado mais para profissionais da educação, mas com certeza você, pai, mãe ou responsável, você que interfere diretamente na educação de alguém, vai ser útil para você também. Muito obrigada por você que me acompanhou até aqui
Esse é o nosso penúltimo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos nos despedir desse projeto, mas eu espero que você, assim como eu, compreenda a importância de continuar se debruçando em torno desse conteúdo, dessa temática. Nós vivemos uma época da era da informação, da era do uso das tecnologias e comunicação, em que é muito difícil hoje em dia, inclusive os nossos avós, não terem pelo menos uma rede social. Então, também é preciso pensar sobre cidadania virtual. Mas isso eu vou deixar que você desenvolva a sua autonomia, seu pensamento crítico e você por si mesmo construa mais conhecimento e enriqueça ainda mais na sua vida e nas suas relações com outras pessoas. Depois eu deixo com você o dever de casa. Pesquise sobre cidadania virtual. Portanto, eu quero agradecer se você me acompanhou até aqui e eu te espero no próximo e último vídeo. Até mais!